Esse discurso era a apresentação do Brasil de Bolsonaro ao mundo e era uma grande oportunidade também, primeira vez que um país latino-americano vai abrir aí o Fórum Econômico Internacional. Esperava-se do Bolsonaro, esperava-se do Brasil de maneira geral a apresentação. O Brasil, por acaso, começou uma nova era, começou um novo momento de sua história com a mudança de governo, com a eleição do Bolsonaro. Esperava-se, portanto, a apresentação de um novo Brasil, um Brasil capaz de inspirar e capturar o otimismo dos outros e a confiança dos outros países para que se interessem, para que invistam aqui. O resultado, longe de inspirar qualquer um, foi um discurso absolutamente pífio e genérico, curtíssimo, no qual Bolsonaro repetiu algumas banalidades e generalidades, a maioria delas na direção certa, devo dizer isso. Então falou, de fato, precisamos de um país melhor para o empreendedorismo, por exemplo. Mas não falou no principal e grande desafio econômico do Brasil. Quem está lá em Davos não é um público totalmente tolo e que não sabe de nada a respeito do Brasil. Sabem muito bem, sabem como a situação fiscal do Brasil é grave e é o grande entrave para os investimentos do resto do mundo agora. E o Bolsonaro, ao não tocar na reforma da Previdência, deixou claro também que, bom, uma coisa a gente já tínhamos até discutido antes. Não era o momento de dar detalhes sobre a reforma da Previdência, detalhes técnicos. Afinal de contas, ela não está determinada ainda. Mas era o momento, sim, de mostrar que o governo tem o interesse, o desejo e a capacidade de fazê-la. E coloca como uma de suas prioridades, coisa que ele não fez. Qual foi a grande imagem? Como é que o Bolsonaro tentou, de alguma maneira, inspirar ou mostrar ao Brasil? Tragam suas famílias para conhecer nossas lindas praias, o Pantanal é lindo. Essa é a visão do Brasil, esse é o fator de inspiração e de apresentar um novo Brasil, e ainda mais em um Brasil que no plano internacional tem se vendido como não, resgatamos a nossa soberania, agora nós somos uma nação que vai ser admirada, não sei o quê. Tragam seus filhinhos para vir para a praia aqui, porque a gente vai dar um jeito, não vai ser mais tão perigoso assim. Essa foi a mensagem dele. E olha, teve alguns momentos, um aceno para as bandeirinhas ideológicas que não pegam bem num fórum como esse. Por exemplo, os verdadeiros direitos humanos, em oposição, portanto, ao que seriam os direitos humanos normais, a gente imagina, a visão padrão dos direitos humanos. Deus acima de tudo também, algo totalmente deslocado de lugar ali no Fórum Econômico, mostra que o Bolsonaro está com pés em diferentes pensamentos aí no seu governo. E talvez o vazio desse discurso reflita as posições e as alas e as facções em conflito dentro do governo. Uma frase dele encapsula bem isso, uma frase do discurso. Vamos resgatar nossos valores, isso é um lado, e abrir nossa economia. A gente sabe muito bem que a turminha que está falando em resgatar valores não está tão de acordo assim com essa ideia de abrir a economia. Pelo contrário, tem uma ideia muito mais nacionalista por trás. Sem dúvida, Bolsonaro não entende de economia, ninguém esperava que entendesse. Agora, o Bolsonaro é quem toma as decisões. O Paulo Guedes entende de economia. Quem está ali em Davos quer ouvi-lo sim, mas também sabe que o Paulo Guedes não toma as decisões. E com um discurso desses que o Bolsonaro fez, não está claro que o Bolsonaro vai seguir aquilo que o Paulo Guedes pensar e dizer. O Paulo Guedes tem muito conhecimento e está com muita confiança acerca do projeto dele de reforma da Previdência. O Bolsonaro, que ele não tenha conhecimento sobre o assunto, isso a gente já sabe, ele mesmo era o primeiro a dizer, inclusive vem dizendo isso acho que há mais de ano já, né? Já dava tempo para ele ter algum conhecimento, mas enfim, sabemos que ele não adquiriu um novo conhecimento nesse período. Agora, o que ele mostra também é não a confiança, e sim a total insegurança. Insegurança a tal ponto que ele não é capaz de mencioná-la no seu discurso e mesmo quando é instado a falar sobre ela, não é capaz de dar informação quase nenhuma. Isso mostra que ele está muito inseguro. E são coisas diferentes. Pega um outro presidente, isso é independente da ideologia, se a gente concorda ou não, se é liberal, conservador ou qualquer coisa. Um presidente como Donald Trump, muitas vezes ele também não tem o conhecimento nenhum sobre um tema. Mas ele apresenta com tal confiança uma certa posição de governo e monta uma banca de uma forma tão assertiva e forte que muitas vezes acaba levando apenas na retórica. O Bolsonaro não, o Bolsonaro não tem essa força. Ele, do ponto de vista retórico, pelo menos, é muito fraco, muito vacilante, muito inseguro. Então fica nessa generalidade, não foi capaz de transmitir o que seria talvez uma das mensagens principais. Do ponto de vista do que vai ser feito, reforma da Previdência num fórum econômico era a mensagem principal. Do ponto de vista do que o Brasil quer projetar de si para o mundo, da inspiração, das ideias, dos valores que vão reger um novo governo, de capturar a atenção e a esperança e o olhar do mundo, também foi pífio. Não foi capaz de fazer isso. Foi uma listagem de alguns méritos aí do Brasil, algumas coisas na direção correta, mas sem nenhum brilho.